Opa, aqui é o Fernas, estamos aqui com um novo vídeo no canal. Eu tive uma pausa aí do canal nesse último ano, basicamente. Pretendo voltar com o canal ali daqui a alguns meses com mais informações aí de Vampiro à Máscara, terminando ali a saga da V5 e também trazendo conteúdo. Ultimamente eu venho jogando bastante na Twitch, tá? Eu venho jogando RPG, né, D&D, quinta edição, eu venho jogando um D20 de StarCraft e eu venho jogando, eu pretendo começar uma mesa de Vampiro à Máscara lá, na quinta edição, e eu também venho jogando alguns jogos de PC para dar horas ali na Twitch, ao mesmo tempo usar o tema dos jogos como parte das mesas também de RPG. Né? Mas vamos lá para o tema desse vídeo. O tema desse vídeo é sobre a OGL, tá? É sobre essa nova licença que a Wizards of the Coast está tentando implementar, né, que é a 1.1 no caso, e que mudaria radicalmente todo o mercado aí de RPGs, aí, principalmente ligados ao D&D que existe aí no Brasil e no mundo. Tá? Então vamos fazer um panorama geral, só para todo mundo ficar ali no mesmo nível, e depois eu vou entrar um pouco mais no detalhe, tá bom? Mas eu primeiramente gostaria de fazer aqui uma declaração, que é o seguinte: eu não sou advogado, a informação que eu vou passar aqui é minha opinião sobre o que eu vejo por aí, o que o pessoal está falando nas mídias sociais e no YouTube internacional, inclusive com advogados também que falam isso, não nos YouTubes internacionais, ou seja, então assim, eu vou tentar trazer alguma propriedade para essa discussão, mas não encarem esse meu vídeo, essa minha opinião, como algo que você possa usar numa defesa de tribunal ou qualquer coisa desse tipo, tá? Não é nessa linha. A ideia é simplesmente uma questão, um vídeo informativo da minha opinião e que está se passando com base nas informações que eu tenho até o momento, tá bom? Outra coisa que é importante é que todo mundo está passando essa ideia da 1.1 como algo dado, algo feito, e na verdade até o momento é um grande rumor, tá certo? Em nenhum momento a Wizards of the Coast se manifestou sobre esse assunto, mas dado que vazou em mídias muito confiáveis e muito famosas, tem até artigo na Bloomberg, aquela coisa toda, muito provavelmente isso tem no mínimo um fundo de verdade grande, tá certo? Então vamos lá, o que isso impacta pra gente, o que é isso e o que impacta pra gente, o que vai estar acontecendo, é o fim do D&D, né? Muita gente vem falando essas coisas, isso faz sentido, não faz? Vamos lá, tá bom? Então o primeiro assunto o que é esse Open Game License, tá? O que é esse OGL, tá certo? A licença de jogos abertos. O que é isso aí? Bom, primeiro, vamos lá pro princípio. Gary Gygax inventou o D&D lá nos anos 70, 1977, e criou a empresa chamada TSR, tá certo? Ele tocou essa TSR por algumas décadas e a TSR criou um monte de coisa de D&D, primeira, segunda edição, um monte de conteúdo paralelo, teve até uma animação de D&D, né, que a gente conhece como Caverna do Dragão, nos anos 80, mas nos anos 90 a TSR meio que faliu, tá certo? E aí a Wizards of the Coast comprou a TSR, portanto comprando os direitos de D&D e lançou uma nova edição, que é a terceira edição, tá certo? Depois, futuramente, a Wizards of the Coast foi comprada pela Hasbro, então se você me pegar falando Wizards of the Coast, Hasbro, dá meio que a mesma coisa, tá bom? Mas vamos lá. A Wizards of the Coast, ela lançou essa terceira edição e ela lançou essa licença aberta, né, chamada OGL, junto com a terceira edição. E essa OGL basicamente diz o seguinte: ela é uma licença ali de 900 palavras, se não me engano, ela é super curta, e ela diz basicamente o seguinte: olha, se você tiver o interesse de criar conteúdo para Dungeons and Dragons e para RPG como um todo, fique à vontade de usar essa licença e você cria o conteúdo, bota o seu nome, só evita de colocar algumas coisas muito específicas, como o nosso logo, a nossa marca, coisas muito claramente de D&D nisso daí, mas você fica à vontade para fazer o seu jogo e pode vender, comercializar, sinta-se livre, porque no fundo isso é uma propaganda para o próprio D&D. Se você pega um cara criador autônomo, independente, cria uma aventura
para se jogar D&D com ela e ele comercializa aquela aventura e dá certo, mais pessoas vão comprar o livro do jogador, mais pessoas vão comprar o livro do mestre, livro de monstros. Quanto mais homebrew, mais regras da casa, mais coisas você inventar para o jogo em si, melhor é para todos. Tá? Essa é a lógica e essa é a visão de longo prazo. Você cria uma comunidade que está interagindo com o sistema e criando coisas juntas. Então, nesse cenário, são 23 anos onde essa licença já está funcionando e você acaba vendo conteúdos como Tormenta, tá? Aqui no Brasil, tá? Enfim, Tormenta. Você vê coisas como Pathfinder, tá certo? E uma série de outros sistemas de RPG que tem por aí, tanto de criadores quanto que existem por aí, enfim, em geral. O que acaba acontecendo é que no ano passado teve uma reunião de shareholders, né, de acionistas da Hasbro, né, que ela tem ações lá listadas em Nova York, e o que acabou acontecendo é que eles acreditam que o material de D&D não é monetizado o suficiente, que dá para ganhar mais dinheiro com D&D, tá certo? E um dos grandes pontos é que esse material, muito em função do que acontece hoje com os games, tá? Na indústria de games, o que o pessoal está fazendo? Celulares e coisas do tipo. Você vai lá e faz microtransactions, aquelas transações micro que não são nada micros, para você vender mais e ganhar mais dinheiro. Tá? Então tem uma preocupação de monetizar mais o D&D, ganhar mais dinheiro com D&D. Ah, mas isso significa, Fernas, que eles estão falindo, ganhando pouco dinheiro com D&D? Estou ganhando uma bolada de dinheiro com D&D. O sucesso com a série do Stranger Things, as vendas, o D&D nunca foi tão popular, nunca está vendendo tanto livro de D&D. Os lucros da Hasbro com o Wizards of the Coast são bastante altos. Tá certo? Estão na casa de $1 bilhão. Então eles não estão pobrezinhos, não estão falindo, não estão nada. Eles estão só sendo gananciosos e querendo aumentar os lucros de curto prazo. Mas há uma miopia muito grande nessa decisão de que eles vão estragar a comunidade. E sim, essa ideia de que D&D vai acabar, que todo mundo está falando, é exatamente por isso, porque se você mexer nessa licença, você corre o risco de você matar realmente a comunidade e as pessoas fugirem da ideia de criar conteúdo de RPG associado ao D&D e criar um conteúdo totalmente desvinculado e, portanto, isso afastaria pessoas para comprar D&D, tá certo? Essa é a ideia central aí dessa teoria de que o D&D vai acabar, tá bom? Mas, de novo, é tudo rumor, gente. Ainda o cara nem anunciou ainda. É que é muito provável que aconteça, mas ele nem anunciou ainda. Então, de novo, é tudo rumor. Mas vamos lá. Vamos seguir analisando isso aqui. Quais são as possíveis consequências caso a Hasbro / Wizards of the Coast siga com essa lógica aí. A mesma empresa decidiu abortar a licença no passado quando ela fez a 4ª edição. No sentido, a licença continuou válida, a licença diz claramente que ela é perpétua, só que ela tem uma chavezinha ali, um termo juridiquês de autorizada. Ou seja, a empresa poderia dizer que essa licença não é mais autorizada, entendeu? Para tentar banir ela, para tentar impedir que ela exista. Mas ela diz que ela é perpétua, irrevogável, aquela coisa toda. Ou seja, no ponto central, o que ele pode tentar usar um jogo de palavras ali para impedir. Mas existem vários princípios jurídicos dizendo que você cria um conteúdo sobre uma licença desse tipo, que está há 23 anos no mercado, 23 anos é tempo pra caramba, que você estaria certamente protegido pelo amparo legal. Isso tanto o Brasil quanto o mundo, tá? Principalmente o mundo, você estaria protegido nesse amparo de que você criou ali, você não fez nada de errado, desde que você não tenha botado logos de D&D no seu trabalho, desde que você não tenha feito coisas que infringem de fato a licença aberta, original, você não deveria ser punido por esse tipo de coisa. E a licença é tão importante para o D&D e para o sucesso do D&D, quem aqui vai me questionar dizendo que não é tão relevante, e ela é, porque quando eles fizeram a 4ª edição, eles não colocaram a licença associada à 4ª edição. E adivinha qual edição flopou? A 4ª edição. É lógico que ela não flopou só por isso. Eu já até fiz um vídeo no canal criticando a 4ª edição de vários problemas dela. Mas isso, sem dúvida, é uma coisa vital do motivo do porquê que ela flopou. Tá certo? E não existia muito conteúdo para ser criado por ela, porque não tem jeito, a comunidade sempre vai criar muito mais conteúdo do que a empresa que faz o jogo quando você libera para a comunidade criar junto. Tá certo?
E aí, ela, quando foi lançar a quinta edição, eles falaram, tá bom, a gente errou, gente, então a gente vai trazer essa licença de novo para a quinta edição e permitiu que todo mundo criasse conteúdo para a quinta edição. Você, de fato, pode criar uma aventura de D&D, tirar o logo de D&D, tirar ali as marcas, aquelas coisas, seguindo a licença, e criar, de fato, um conteúdo, comercializar, ganhar dinheiro e viver disso, tá? Tem pessoas no Brasil que fazem isso, tá certo? Então, você pode fazer isso sem problema nenhum. Isso é ótimo para um criador de conteúdo, né? Ter o seu nome num projeto vai te permitindo que você possa ter outros projetos no futuro. Esse é o maior interesse de um criador de conteúdo, é que ele possa pôr o nome dele num livro ou alguma coisa assim, para que ele no futuro possa lançar um novo livro de qualidade boa e dizer, ó, dos criadores do produto tal, venha comprar esses também. E você vai associando e vai criando conteúdos adicionais e, obviamente, você vai aumentando seu nome, aumentando sua fama, aumentando seu destaque, né? E ter o nome num livro, isso é muito importante para uma pessoa que está desenvolvendo alguma coisa naquele mercado, por exemplo, no RPG aqui no caso, tá certo? Então, assim, o que acontece? O que seria essa nova OGL, né? Que seria 1.1, como eles estão chamando. Como os rumores estão apontando. Ela basicamente seria um documento absurdamente grande, 10 vezes maior do que esse 900 páginas, mais de 9 mil palavras, de 900 palavras, mais de 9 mil palavras, e ele seria um documento que iria impor 3 condições que não são nada agradáveis, tá? Uma delas é que sempre que você vai criar alguma coisa nova, você tem que, homebrew, coisa assim, se você for jogar com os amigos, dane, mas se você for fazer para comercializar, você precisa notificar a Wizards of the Coast e Hasbro que você está criando isso e você está comercializando. A segunda coisa, e essa é muito pior, é se você de fato ganhar algum dinheiro com isso, ganhar um bom dinheiro com isso, né? Digamos que aí a marca, eles colocam alguns caps, mas o principal é o de $750 mil ano, né? Que é um cap altíssimo, mas para nós brasileiros, mas o que acaba acontecendo é que se você ganhar esse volume de dinheiro, você tem que pagar 25% para Wizards of the Coast como um fee, né? O problema é que a margem da maioria dos criadores de conteúdo não dá 25%, entendeu? Na hora que você coloca o custo de imprimir livro, de pessoas para ajudar a traduzir, a diagramar, reescrever, traduzir, montar, 25% arrebenta com a sua margem. Então, assim, você basicamente está querendo acabar com qualquer um que possa se tornar grande, né? Com esse tipo de regra. E a terceira regra, que é a pior de todas, muito pior do que as duas primeiras, é o conteúdo não é do criador, o conteúdo é da Hasbro, da Wizards of the Coast, eles podem usar da forma como eles bem entenderem. Então, se você escrever um livro legal, que está lá, né, dentro dessa regra, uma aventura, um livro, alguma coisa assim, o cara pode falar, nossa, que bacana, mesmo que não tenha vendido nada, ele pode falar, nossa, que bacana, eu vou usar isso aqui. Ele pega o seu conteúdo, joga num outro, num livro dele lá da frente, vende o seu conteúdo, ganha dinheiro em cima do seu conteúdo, ele tem uma máquina logística brutal, ele vai ganhar muito dinheiro se o seu conteúdo for bom, e ele vende, ganha e não dá um centavo para você, e nem põe o seu nome lá. Tá certo? Então, ele fica como criador do conteúdo. É evidente que ninguém vai trabalhar para alguma coisa se não poder botar o nome no livro. Então, assim, esse é o básico de qualquer acordo. Então, assim, é uma situação que pode ser o fim do D&D, o fim da comunidade do D&D, não dos livros de D&D, de pessoas comprando e tal, mas pode ser o fim da comunidade de D&D a partir do momento que não há incentivo para criar nenhum conteúdo, tá certo? De novo, ainda não aconteceu, mas pode acontecer, é provável que aconteça alguma coisa nesse sentido. Se acontecer, se realmente a Wizards of the Coast / Hasbro seguir com isso, vai ser um problema muito sério. E isso vai abalar não só os grandes produtores, como um Matt Mercer no seu Critical Role, que aparentemente teria que fugir do D&D, porque senão ele vai ter que dar muito dinheiro para Wizards of the Coast. É claro que como ele é grande, eles podem chegar num contrato diferente, mas muito provavelmente ele não vai querer dar nada para eles, ele vai querer romper uma parceria e
passar a produzir conteúdo totalmente novo, tá? Até porque eles têm espaço já na mídia e eles são muito relevantes para a comunidade, tá? Eles reviveram muito dos jogos de D&D hoje em dia. Eles e o Stranger Things são extremamente importantes. Então, assim, se ele toma um outro partido e faz alguma coisa própria, ele vai tirar grande parte do público da comunidade de D&D, sim, tá? Então, assim, ao mesmo tempo, lógico que eles estão mirando em Pathfinder, né, que é um super jogo de RPG que muita gente prefere jogar o Pathfinder do que o D&D, né? Então, ele vai ser, obviamente, um alvo. Né? Outra coisa, eles estão mirando jogos eletrônicos, apps de celulares e as plataformas de RPG, os famosos VTTs, né? Virtual Tabletops, que é o famoso Roll20. Né? O Roll20 ele é da Wizards of the Coast, então eles querem que o Roll20 monopolize esse mercado. Para você jogar D&D num VTT, você vai precisar jogar no Roll20. Essa é basicamente a ideia. Qualquer outra plataforma de RPG virtual, você não vai poder jogar D&D lá dentro. Então, assim, essa é bem a lógica do 1.1, trazendo esses três problemas: a notificação, o dinheiro e a propriedade intelectual de tudo, a propriedade dos direitos autorais são todos deles, e tentar expandir esses braços e criar esse monopólio, né, brutal de D&D. Se você quer jogar qualquer coisa que pareça D&D, vai ter que ser na nossa licença, tá certo? E aí entra num segundo aspecto, que é o que é que parece D&D, tá certo? Porque até aí, assim, é um pacto violento e uma baita sacanagem com todo mundo que vive de conteúdo de D&D. Mas digamos que você queira criar um novo conteúdo de D&D, um conteúdo de RPG, tá? Eu nem quero D&D, quero criar uma coisa totalmente diferente. Como que eu faço o livro e até onde vai acontecer isso? Na prática, quando você está olhando, de novo, é tudo uma situação hipotética, é improvável que a Hasbro consiga revogar aquela licença que está funcionando lá atrás, tá certo? Para punir alguém. Ela pode, para os livros futuros, para os passados, é improvável que ela consiga. Mas digamos que ela consiga, tá certo? Ela vai vir para cima. E mesmo que ela não consiga, ela pode fazer bullying, tá? Ela pode vir com uma equipe de advogados brutal para cima de você e já era, meu amigo. Você vai vai lutar na justiça com uma empresa de $1 bilhão que paga advogados caros, blá, blá. Você não tem capital para isso, entendeu? Poucos têm capital para isso. Então, assim, talvez não valha a pena queimar capital com isso. Então, assim, o grande ponto é que eles podem fazer bullying e tentar fazer você assinar algum acordo, ou então simplesmente ganhar na base do bullying mesmo, tá certo? Mas, voltando, tanto é que tem rumores que tem jogos de videogame sendo cancelados já, tem uma série de coisas porque não querem entrar nesse tipo de atrito. Mas, de novo, é tudo rumor, né? Agora, o ponto que entra é o que se parece D&D, o que de fato a Hasbro, ou Wizards of the Coast, poderia chegar lá e falar assim: isso aqui é meu, isso aqui é copywriting do D&D, você não pode usar isso aqui. Além de obviedades como marca, logo, coisas, monstros especificamente criados no D&D, como o dragão de bronze, aquelas coisas assim que são, isso daí claramente é D&D, você não pode fazer esse tipo de coisa, tá certo? Agora, se você pensa, por exemplo, a mecânica do D20, vou rodar um dado de 20 e somar alguma coisa, vou atacar usando um dado de 20 mais alguma coisa. Olha, isso provavelmente a Hasbro não conseguiria, barra Wizards of the Coast, não conseguiria fazer os direitos autorais em cima disso, fazer os copyrights, né? Por que não? Porque uma coisa é a ideia geral de um assunto, outra coisa é você usar uma ideia geral em algo criativo e se tornar algo único, tá? Porque, por exemplo, rolagem de dados para movimento, um monte de board game faz, né? Você tem jogos da vida, você tem lá o banco imobiliário, você tem um monte de coisa que o cara rola um dado e ele movimenta. Então, uma rolagem de dados para alguma coisa específica, dificilmente seria considerado um copyright. Mesmo que você faça uma coisa mega elaborada com a rolagem de dados, provavelmente você jamais poderia registrar direitos autorais sobre essa forma de rolar dados, tá certo? Isso não faz muito sentido.
Agora, o que faz sentido é se você, por exemplo, tem um talento lá no seu livro, dizendo, sei lá, ataque poderoso, que tem, você diminui o ataque, aumenta tanto de dano e funciona exatamente como funciona lá no livro do D&D. E aí o cara pode virar e falar assim, meu amigo, isso aqui é D&D. Tá certo? Então, assim, essas coisas podem afetar isso. Então, quanto mais específico é a definição, é o que está acontecendo, maior a probabilidade deles conseguirem ganhar algo na justiça, tá certo? E, de novo, né, mesmo que eles não possam ganhar, eles podem ficar fazendo bullying com você até você desistir, né, mesmo que seja algo meio genérico. O cara poderia, eu tenho força no meu livro de RPG, ele poderia me processar por isso? Poderia. Não sei se ele vai conseguir ganhar, mas ele poderia, entendeu? Pode ficar dando bullying com você lá. Eu tenho carisma, eu tenho sabedoria. Será que ele poderia? Poderia, de novo, né? Ele pode processar. Eu uso mestre no meu livro de RPG. Esse acho que até pior do que força, sabedoria, uma coisa, porque mestre vem do Dungeon Master, que é uma coisa típica do D&D. Né? Eu uso campanha de RPG. Pois é, campanha de RPG são coisas bem usadas no livro de D&D. Então, assim, possivelmente você pode ter problemas usando esses termos. Então, assim, agora, é garantido que você vai ter problemas? Não, né? Até porque, de novo, é tudo um rumor, é tudo muito aberto, nem os advogados sabem direito para onde isso vai, quanto mais o Fednos aqui. Mas o ponto central é que isso, e a gente vai só ter certeza a partir do momento que ela realmente tomar essa decisão e começar a processar os outros e ver quais são os resultados desses processos na justiça. Então é um assunto para se comentar por anos isso aqui, sobre o que vai acontecer, tá bom? Mas a ideia central é essa, as pessoas estão com medo, criou-se um cenário de insegurança brutal na criação de conteúdo de RPG. Hoje em dia não sei se faz muito sentido você lançar um livro de RPG. Não faz nenhum sentido lançar um livro de RPG que seja associado a D&D, dado essa questão de que mesmo que eles não revoquem a licença, passa-se a ideia de que a qualquer momento eles podem fazer isso, né? Então, ou seja, já que fica essa incerteza, tá bom, o cara não fez isso esse ano, mas será que vai fazer ano que vem? Né? Aliás, né, eu nem cheguei no ponto do que seria isso, né? Porque na prática eles lançaram a quinta edição e usaram ainda a licença antiga, né? E aí fez todo o sucesso que a quinta edição deu certo, exatamente, olha só como a licença é importante. Mas agora eles vão lançar uma coisa chamada One D&D, que é para o ano que vem, que é a edição 5.5. É isso que eles anunciaram. Isso é fato, isso não é rumor. Eles anunciaram que vai ter a 5.5 no ano que vem, no 24, né? O rumor que tá é que eles vão fazer essa OGL nova junto com o 5.5, tá certo? Então, e aí lançando esses novos livros, eles já vão tentar trazer tudo isso, e que essa OGL iria revogar a anterior e tentar fazer as pessoas entrarem nisso. Eles poderiam processar. A Hasbro adora processar outras empresas por direitos autorais. Tem o caso da Estrela aqui no Brasil. Ou seja, não pensem que só porque você está aqui no Brasil fazendo conteúdo pequeno, você está salvo dessa situação, tá certo? De novo, eles podem atacar uma série de coisas diferentes. Pode atacar até um cara independente bobinho que botou mestre lá no livro de RPG, entendeu? Então, assim, não sei, pode ser, pode tomar um processo, e aí vai você lá se defender de uma empresa bilionária como a Hasbro na justiça. Boa sorte para você. Tá certo? Então, assim, é bem complicado. Isso gera uma incerteza brutal e não é legal. Não é legal para criadores de conteúdo, para pessoas que estão fazendo coisas relacionadas a RPG como um todo. Tá certo? Então, fica-se essa expectativa de tentar obter mais informações para saber para que pé isso vai, tá certo? Mas no momento o que as pessoas estão dizendo é isso. Quanto mais genérica a informação, mais provável que você escape de uma discussão de direitos autorais. Quanto mais específico, pior para o seu lado, tá certo? E obviamente não assine uma 1.1 se isso vier como fazer parte, porque você não vai ter direito nenhum naquilo, você vai ser sacaneado certamente, tá certo? E existem aí
essa hashtag, né, que está acontecendo, a OpenDND, que é algo que está acontecendo no Twitter, acontecendo por aí no mundo, então eu estou marcando essa hashtag aqui no vídeo, né, exatamente por essa ideia, né, de tentar fazer barulho, que é a melhor forma que a gente consegue fazer, é exatamente fazer barulho, reclamar, a gente não quer isso. E talvez, exatamente pelo grande barulho que a comunidade RPG está fazendo, talvez isso não vá para frente, tá certo? Então, é isso o vídeo, tá? Depois, se eu tiver mais informações, eu vou trazendo essas outras informações. Peço desculpas de novo aí pelo tamanho do vídeo, não dava pra fazer um vídeo muito curto disso. E fazer mais um chamado aí pro pessoal. Eu tô realmente jogando na Twitch RPG de mesa, né? D&D e D20, tá? E estou fazendo, devo começar uma mesa de Vampira Máscara, VTM aí V5 lá na Twitch, e vou trazer esses vídeos também aqui para o YouTube dessa campanha que vai acontecer lá. Tá bom, gente? Então eu queria agradecer aí a audiência de todos. Se puder aí, se inscreve no canal, dá um like, me acompanha lá na Twitch, tá bom? E grande abraço, gente. Feliz ano novo. Tudo de bom aí para vocês em 23 e tchau!